Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje, esse vídeo aqui de finalzinho de domingo, dia 27, devo estar postando para vocês no próprio domingão, tá? Para vocês terem um resumo semanal. Sempre que a bolsa estiver muito volátil, eu tento fazer isso um padrão aqui de conteúdo do Clube dos Dividendos. Eu vou falar sobre índice Bovespa, como vocês estão vendo, dólar, juros futuro, DI, né? Commodities, minério de ferro e principalmente petróleo. Nós vamos olhar também para o DXY, a força do dólar no mundo, a curva de juros por lá, o calendário econômico, tá? E também a agenda de dividendos. Inclusive, a gente começa com a agenda de dividendos. Então, pessoal, eu devo postar amanhã, segunda-feira, dia 28, na madruga, tá? Às 6 da matina, eu devo estar postando para vocês, 5:30 da matina, eu devo estar postando para vocês sobre a Kepler Weber. Tá? Ela é a protagonista de segunda-feira. Então, data corte aí, dia 28, tá? Segundona, acordou terça comprado, tudo bem, já adquiriu o direito de receber 78 centavos. Líquido, é um dividendo, tá? Que representa nesse momento 3,5% de dividendo indo. Digo nesse momento porque é de acordo com o fechamento de sexta-feira. O pagamento será no dia 15 de dezembro. Então, um grande destaque por hora, tá, dos dividendos ficam com a Kepler Weber, ficam também com a AES, que não está aqui, porque não divulgou o RI, o dividendo. O que saiu foi na ata, pós-reunião extraordinária, ata, divulgou lá 25 centavos, aparentemente 25 centavos por a AES-B3. Tem vídeo aqui no canal também que eu já postei no domingo, tá? Vou deixar nos cards para vocês, tá bom? Então, AES e também Kepler Weber são os principais aí destaques de dividendos, tá? Para nós. A AES é dia 30 de novembro, tá? Então não é amanhã, segunda-feira, mas sim dia 30, vulgo quarta, se eu não estou enganado. Bom, destaques da agenda feito, pessoal. Eu quero também dar um destaque aqui na plataforma do scanner da bolsa. Como é que está o market breadth, né? Como é que está aquele indicador aí de tendência, de força, tá? Do nosso Ibovespa, né? Sempre juntando as três principais médias. Então ele vai acordar a semana, segunda-feira, de uma maneira que não super descontado, mas a caminho de, tá? E até a tônica que eu vou falar para vocês da semana será, olha, a gente vai acordar a semana muito sofrida para as small caps ainda, tá? Uma grande incógnita do minério de ferro, né? Existem protestos na China, então já vou comentar sobre daqui a pouco, quando eu colocar o gráfico do minério de ferro para vocês, mas o Ibovespa começa a entrar no saldão, tá? O Black Friday do Ibovespa deve começar semana que vem, pessoal, quando nós tivermos aqui as três médias, 20, 50 e 200, apenas 20% ou menos das ações do Ibovespa negociando acima dessas médias. Isso aconteceu lá na PEC dos precatórios, tá? E isso aconteceu também na PEC dos benefícios, certo? Por duas vezes aqui, de maio a julho. Então é um momento onde eu vou olhar muito mais aqui para a parte de assimetria compradora do que vendedora, tá? Nas duas últimas PECs as quedas foram maiores, é bem verdade. PEC dos precatórios, a gente tem que fazer aqui um disclaimer, né? Um contexto. E nós tivemos aqui a empenada do Roberto Campos também, então política monetária e incerteza fiscal fizeram um preço muito mal aqui no Ibovespa. Tá? Já a PEC dos benefícios, nós tivemos duas paradas, né? Duas quedas. Tá? Primeiro a Kamikaze, que não deu certo, que foi arquivada, mas fez preço junto com o Putin, né? Também ali Rússia e Ucrânia. E depois, de fato, ela voltando com a cara do que foi aprovada, né? PEC eleitoral. Então nós tivemos uma queda mais veemente. Nesse momento, pessoal, acho que até pelo vamos dizer assim, rush natalino, final de ano ser positivo, a gente percebe que o Ibovespa, tá? Por mais que a mídia esteja pesada, né? Na mídia financeira, né? E poxa, muita volatilidade e tal, na verdade ele está 0 a 0, tá? Pré e pós-pandemia está no 0 a 0, tá? Pré e pós-pandemia, perdão, pessoal, pré e pós-eleição, tá? Aqui é primeiro turno e segundo turno contemplados, o Ibovespa não sai do lugar. A única diferença é que as médias, as ações, especificamente o setor de consumo e varejo, setor imobiliário, setor de educação, tá? Principalmente essas empresas e algumas estatais, sendo o Banco do Brasil, tá? E também Petrobras, miaram, né? Tomaram caldo. E aí a gente percebe que o desconto das médias começa a acontecer do market breadth, mas da precificação do Ibovespa, muito por causa da Vale, muito por causa de Suzano, a Klabin, que subiram nesse período, conseguiu se sustentar aqui. Então, assim, Ibovespa é um índice, tivemos ações que caíram para chuchu pós segundo turno, sem dúvida nenhuma, mas o Ibovespa, de certa maneira, continua aqui estagnado, tá? Estagnado, à espera aí do nome do ministro e à espera também
da PEC. E isso deve ter um grande acelerador, né, deve acelerar bastante as notícias essa semana, pessoal. Por quê? Porque o Lula volta ativo, né, depois do procedimento que ele fez na garganta. Essa semana que ele vai falar com o Rodrigo Pacheco e com o Lira. Então vai ter sim, sem dúvida nenhuma, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, mas Lula vai ter notícia. E mais concreta, assim esperamos, sobre a resolução aí dessa PEC. Tá? Então fiquem atentos, esse quadrado, esse retângulo, perdão, ele pode romper para cima ou para baixo já essa semana. Tá? A minha expectativa é que seja para cima. Tá? Isso se sair o número específico da PEC. O Faria Lima gosta de número, odeia incerteza. O número pode ser ruim ou bom, mas tem que ter a certeza do número. Aí sim alavanca aí os resultados. Pessoal, a semana, o pesado do pesado mesmo, tá? Apesar de ter dados importantes durante segunda, terça e quarta, tem, mas o mais importante é quinta e sexta. Tá? Quinta e sexta serão dias chaves. Tá? Quinta nós temos alguns dados importantes do Brasil, variação do PIB na base anual, também trimestral, PMI industrial, e nos Estados Unidos, que é o grande, né, o cara que vai ali ditar as movimentações de fato da semana, é o pedido de seguro-desemprego semanal, quinta-feira clássica, tá? E nós temos também aqui o PCI, que é a inflação onde que o Fed segue, tá? O IPCA que o Fed segue, tá? PCI mensal, tá? E depois a gente tem o índice de preços PCI mensal aqui, tá? Então o núcleo e o índice, tá? Um exclui algumas continhas, energia, por exemplo, e o outro não exclui. Então é muito importante. O que eu acho mais importante de quinta-feira tá meio-dia, porque agora começa a ganhar mais força a atividade econômica como dado importante do que a inflação. A inflação já deu a primeira migué. Tá? A atividade econômica começou a dar migué forte. Tá? Então o ISM é muito importante, índice de serviços aqui. Vamos dar uma olhadinha se vai vir já em contração, porque a gente pode ter uma surpresa negativa, né, com o índice vindo fraco, e no curtíssimo prazo, pessoal, pasmem, atividade econômica fraca nos Estados Unidos será positivo para as stocks, tá? Bom, quinta-feira é importante, pessoal, mas nada ganha de sexta. Por quê? É o famigerado, né? O famoso payroll. Tá? Então, vagas de emprego, consenso é 200 mil, o anterior foi 261. Vamos ver se vai bater esse consenso. Tá? Então, quinta e sexta serão rock and roll, pessoal. Tá? Principalmente para o mercado externo. Se nós tivermos aqui já grandes notícias em relação a ministros e PEC, a gente pode de fato andar junto com os Estados Unidos, tanto para baixo como para cima, tá? A depender dos resultados. No começo da semana, o Brasil tem tudo para descolar do mundo. Tá? Para descolar do mundo. Eu acho que, por causa dos noticiários domésticos, eu acho que nós vamos ter um dólar, índice dólar no caso, DXY, certo? Eu acho que nós teremos ele aqui fraco, mas um fraco sem grandes vendas, à espera de novos dados, e esses dados começam a aquecer mais quinta. Então eu tenho o DXY aqui, talvez pelo ambiente meio hostil da China, ele ganhe alguma força, mas eu não espero essa força no começo da semana. Então a gente deve ter uma semana morna para o DXY, mas ele dorme no suporte. Tá? 105 e 103 e 900, pessoal, para mim é término de queda. É o término do mercado achando que, olha, beleza, recessão aqui, dados fracos por hora é positivo, então vamos dar uma segurada nesse dólar. Né? E dados fracos, pessoal, forçam ainda mais o dólar cair. Dados fracos econômicos. Tá? Porque aí o Fed não vai ter que subir juros, tá? Já aumenta a especulação de que o Fed vai fazer um pivôzão, tá? Vai começar a ser mais expansionista, vai começar a ser mais brando na sua política. Tá? A terminal, né? O juros terminal ele pode diminuir, a curva. Então, assim, o dólar, pessoal, é um trade de venda? Eu só não vejo no curtíssimo prazo esse trade sendo de venda. Então, eu como especulo que o payroll ainda virá, de certa maneira, razoável, tá? Nós devemos ter tá, o dólar se estabilizando entre 103 e 105. Mas só a queda do 105 ao 103, caso o payroll venha fraco, por exemplo, já vai dar uma animada no S&P. Sem dúvida nenhuma vai dar uma animada no S&P, que eu já coloco o gráfico para vocês. Então, o começo da semana, eu acho que não teremos turbulências gringas, por isso que, se tivermos notícias positivas domésticas, a gente tende a subir.
tá? Tende a subir. Beleza? Aí já no final da semana é punk. Tá? A gente pode ter dólar ganhando tração e ganhando força. E vamos olhar também para a China com carinho, né? Tem alguns protestos acontecendo. Curva de juros deles também, né? Termina a semana aqui em uma região de estabilização das quedas. Tá? Se essa curva despencar com um payroll fraco, pessoal, ou um PMI quinta-feira fraco, o ISM, tá? Ao meio-dia. Então, quinta-feira, a meio-dia e sexta serão os dias decisivos para a tendência. Então, me parece que essa semana vai ser de muitas apostas no começo dela, acumulação ou distribuição em ativos, e aí quinta e sexta começa a destravar a tendência. O pessoal começa a ver lucro de fato. Tá? E nós aqui no Brasil vamos ter o nosso calendário político pegando fogo. Tá? Pegando fogo. Então a gente vai ter que ficar muito de olho aí nos pushes políticos que esses vão fazer preço para nós aqui no mundo. Segunda até quinta deve ser mais morno, é isso que eu espero. Então de segunda a quinta uma manutenção desses preços aqui, da curva de juros ficando lateral é o que eu mais aguardo. E aí a depender dos dados, fecha ou sobe, tá? Fecha ou sobe quando? Quinta-feira para frente. Acho difícil acontecer até quarta, tá? Olhando para o S&P, pessoal, eu vou dar uma rápida olhada aqui no S&P. Tá? O S&P para mim, né, como eu venho dizendo nos expressos da manhã lá do TC, todos os dias ao vivo, né, das 8h40 às 9h, depois eu entro de novo das 11h às 11h15, tá? E eu tenho um cenário que o S&P, com dados fortes americanos, ainda vai ser para baixo a interpretação, dados fortes econômicos. Então a gente pode, com payroll ruim, descer até 3.800. Caso venha neutro ou positivo, né, fraco, por incrível que pareça, é positivo no curtíssimo prazo, só tem um destino, pessoal. 4.190, 4.223. Então, até quarta-feira, a gente deve repetir o movimento da semana passada, que teve feriado, e deve continuar morno. Tá? Deve ficar aqui entre 4.000, 3.900, tá? Não deve ter muita direção. Agora, pós quarta-feira, eu espero essa direção. Para baixo, 3.822, para cima, 4.190, 4.223. Tá? Esse é o S&P, pessoal. Petróleo, dorme, muito bom para o S&P. Tá ótimo o cenário para o Tio Sam. Commodities caindo, petróleo caindo, deflação na veia. Tá? Então, petróleo aqui em 83, 80, pessoal, é também faixa terminal de tendência de baixa? Para mim, é. Uma porque os sheiks já falaram que vão cortar a produção se começar a cair muito para além dos 84, dos 83, ou seja, abaixo dos 80. E o Biden já falou que abaixo dos 80 ele começa a comprar petróleo para recompor a sua reserva. Tá? Então, o plano do Biden com o petróleo abaixo dos 80, pessoal, dá certo, deu certo. Ele conseguiu segurar a inflação no seu país, a inflação já está cedendo, e ele ainda vai conseguir recomprar aqui a um preço que, segundo ele, a administração, é um preço interessante. Abaixo de 80 tem demanda norte-americana e tem os sheiks, muito provavelmente, a OPEP, muito provavelmente cortando produção. Então o petróleo pode ter uma semana de queda até quinta-feira, tá? Sem problema nenhum. E aí saem os dados entre quarta e quinta, o petróleo na verdade, porque quarta tem dados de estoque, né? Então o petróleo deve começar a semana mais brando, assim a gente espera, mesmo porque a China está com casos de Covid recorde, infelizmente, e também enfrenta protestos. Se essa narrativa continuar entre segunda e terça, pessoal, o petróleo deve ser lateral queda, tá? Lateral para queda. Minério de ferro, depois da super alta, pessoal, tende a estabilizar. Tá? A gente tende a ter um minério de ferro entre 100 e 85, que é praticamente o fechamento de sexta-feira, e 88 e 15. Vai depender da narrativa da China. E a China é muita especulação, né? Não sei o que pode acontecer lá. Tá bem difícil o minério de ferro. Então, muito cuidado aí com Vale e companhia. Dados positivos, né, da China, seja eles econômicos ou políticos, 112,90. Político social, no caso, protestos. Tá? Então, eu também vejo o petróleo abrandando, o minério de ferro com um cenário mais travado. O petróleo travado, quem pode destravar é o S&P. Então, continua sendo os Estados Unidos o principal foco no curtíssimo prazo, né, de uma alocação mais tranquila, de tendência mais tranquila. Óbvio que quinta-feira é divisor de águas. Nossos juros, pessoal, tende a abrir a semana com muita preocupação ainda de incerteza. Então a preocupação chama-se incerteza, não tem algo físico ainda, tático ainda, né? O que aconteceu, um fato, é só incerteza, especulação. E a especulação da incerteza faz ele abrir. Então difícil eu imaginar os juros DI antes de definir ministro, antes de definir a PEC, abaixo dos 13,25. O meu cenário base é que definiu esses 2 pontos, pessoal, a gente fecha em velocidade recorde,
tá? Assim como deve ser a tramitação da PEC, deve ser super rápida, assim como fechamos na PEC dos benefícios, assim como fechamos na PEC dos precatórios. Ponto final. Tá? Esse é meu cenário, então a gente deve acordar ainda muito chato aqui, entre 14h25, 13h75, 13h25, e aí sai a notícia, fecha. Tá? É isso que eu imagino. Tá? É isso que eu imagino. Bateu o martelo, fecha. Tá? Esse é o meu cenário, então ainda vejo um ambiente azul para as ações de consumo e varejo, ações também de setor imobiliário, mas calma, a gente é data dependente, tá igual o Fed em relação à inflação. Dólar, infelizmente, também os juros abrem, o dólar abre com incerteza. Então, o dólar na sexta-feira não gostou das falas do Haddad, os juros mais ou menos, mas o dólar mais. Né? Então, o dólar, infelizmente, como fechou acima do 5,399, o destino para ele essa semana é 5,551, tá? 5,55. Basicamente isso. Tem a seta vermelha está desde o pré-eleição, pessoal. Meu cenário base não era ela, mas a partir de todas as semanas aqui que nós fechamos acima do 5,318 e 5,399, o único destino era o 5,551,5. Tá? É lá porque nós vamos muito provavelmente fazer um reteste desse gap de alta aqui. Tá? Saiu notícia positiva, pessoal, o fechamento do dólar também vai ser muito rápido, tá? Assim como os juros. Certo? Mas ainda não, a gente acorda a semana tensionado. Então a gente deve ter as empresas ligadas a dólar aqui se beneficiando. Uma Klabin, uma Suzano, devem começar a semana muito bem. Tá? Petrobras não, porque está ligada à política, né? E ao petróleo que está fraco, mas celulose e minério de ferro. Talvez, se as notícias da China melhorarem, show. Mas eu acho que dá o start segunda-feira de celulose aí sendo um setor beneficiado aí. Tá? Pode ser um setor beneficiado com a alta do dólar, que deve começar segunda-feira sem informação ainda nova de Brasília. Né? Então a gente deve ter o pregão às 9 horas, às 10 e pouco aí, beneficiando essa classe de ativos, né? Pelo menos é isso que eu tenho em mente, é isso que eu imaginaria com esse cenário de fechamento de sexta, transportando para segunda, sem grandes dados, tirando o jogo do grande Brasa, torcer para o Brasa ganhar mais uma. E aqui o índice Bovespa, acho que vocês estão tão familiarizados com esse gráfico quanto eu, né, pessoal? São os mesmos pontos, né? É o caranguejo desde 2021. É bacana construir com vocês esse histórico de vídeos, né, onde vocês podem acompanhar momento a momento e o cenário se concretizando. Então, se concretizou. Espero ter ajudado vocês a ganharem dinheiro com isso. Quem especula ou quem investe, conseguido aí pelo menos ancorar a expectativa. E a gente acorda abaixo do 113.220, 112.760. Para mim, nós podemos ceder até o 106.435, 101.180, 102.915 é a melhor oportunidade do rush natalino, caso isso aconteça. Não vejo o Ibovespa romper mínimo esse ano, tá? Da PEC dos benefícios, e tem um alvo sim do rally natalino, com fechamento de juros, fechamento de dólar, aquela coisa toda, as empresas domésticas levando o Ibovespa nas costas no curtíssimo prazo pós-incentivo fiscal, que a PEC também é expansionista, a PEC da transição. A gente viu os resultados pós-PEC dos precatórios com alta, pós-PEC dos benefícios com alta. Então é o mesmo cenário que eu estou projetando a partir das mínimas que estão sendo feitas. Essa mínima está gerando um alvo em 126. Se a gente romper, vai gerar um alvo aqui em 123, 124, vai perder alguns milhares aqui, mas ainda continua o cenário nortista pós-PEC. Certo, pessoal? E pós-ministro também. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Tchau, tchau.